Oi, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a um Conta Pra Eu, sessão extraordinária. Bem, como vocês sabem, nossos bate-papos normalmente ocorrem às terças-feiras. E por que que hoje, em uma sexta-feira, nós estamos aqui? Estamos aqui para poder chamar um pouquinho a atenção de vocês para um assunto extremamente sério. Não que os outros que nós falamos não sejam, mas eu gostaria realmente de ter a atenção de vocês para um tema de extrema importância, muito recorrente ainda nos dias de hoje. E nós estamos falando do nosso Setembro Amarelo. Hoje, dia 10 de setembro, comemora-se o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. E muitas vezes a gente imagina, o suicídio, não, hoje já é muito raro acontecer isso, acontecia antigamente. Ledo engano, pessoal. Hoje ainda cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. E aqui no Brasil são cerca de 12 mil pessoas, normalmente entre jovens de 15 e 29 anos, tiram a própria vida em todo o ano. É um número extremamente alto. E várias pessoas, né, vocês escutam em vários meios falando sobre esse tema. E nós gostaríamos aqui do Conta Pra Eu também de abordar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente sério. Bem, mas como vocês sabem, o Conta Pra Eu é um canal de histórias. Então eu quero trazer aqui uma história minha que até aqueles que me conhecem pouco sabem sobre esse tema. E é um tema que aconteceu na minha família. Por parte de mãe, eu tenho uma vó e um vô maravilhosos, incríveis, que eu não pude conhecer. E a minha avó maravilhosa, há 62 anos atrás, no seu extremo ato de coragem, acho que a maior coragem que ela podia ter, ela tirou a própria vida. E por que que eu falo, né, no maior ato de coragem? Porque a maioria das pessoas imagina, tem que ser muito fraco, tem que ser muito covarde para tirar a própria vida. Não, pessoal. Vocês imaginem uma dor tamanha, uma dor que sufoca, uma dor que você não tem a menor perspectiva, você não consegue tirar e você muitas vezes não sabe de onde está vindo, por que que ela aconteceu, aonde ela foi inserida dentro de você e ela toma uma proporção maior do que você pode suportar e você quer simplesmente se livrar daquela dor e aí você não permite mais que nada seja maior do que aquela dor e você interrompe a sua vida. Não tô aqui falando de crenças, de religiões, nada disso. Você simplesmente interrompe a sua vida. Então você tem que ter muita coragem. No caso da minha avó, há 62 anos atrás, ela tirou a própria vida. Ela se suicidou com veneno. Imagina que ela morava no interior de Maceió, numa situação extremamente precária, com 14 filhos, dos quais alguns nem conseguem se recordar dela na memória. A minha mãe é uma dessas pessoas. A minha avó se suicidou quando a minha mãe tinha 6 anos de idade, ia fazer 6 anos, e ela pouco lembra do rosto da mãe dela. E por que que eu trago essa história? Porque isso aconteceu lá no interior de Maceió, onde talvez a gente imagine natural acontecer lá, tão distante, com pouca instrução. Sim, aconteceu lá há 62 anos atrás. E como eu falei lá no começo do vídeo, ainda acontece hoje. São só no Brasil mais de 12 mil pessoas, principalmente jovens de 15 a 29 anos, que retiram a própria vida. E o motivo mudou de 62 anos atrás para cá? Não, pessoal. São motivos diversos, é uma tristeza profunda, é uma falta de autoconhecimento, é uma falta de um olhar amoroso de quem está próximo a nós também para nos auxiliar. É um poder falar mais, é um poder escutar mais, e isso acontece muito ainda hoje. Imagina a desestrutura que ocasionou na minha família, né, materna, por conta dessa atitude. Quantos traumas, quantas questões precisaram ser trabalhadas e trazidas até hoje por conta dessa atitude da minha avó.
E assim, imagina a dor que ela estava sentindo naquele momento. Vocês conseguem imaginar o quanto ela precisava de um auxílio, ela precisava ser ouvida, ela precisava falar, desabafar, talvez por motivos que hoje a gente fala, mas não era o suficiente. Era sim, a dor dela era tamanha, a gente não consegue medir. E isso acontece hoje com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adultos, com a pessoa que pode estar aí do seu lado. Então vamos ter um olhar mais amoroso, mais carinhoso, mais afetuoso para com o outro e principalmente para conosco. Sabe aquelas dores pequenininhas que normalmente a gente fala assim, é frescura, isso logo vai passar. Não é frescura, é o seu sentimento, é a sua dor, só você sabe o tamanho dessa dor. Então, se você está passando por algum momento assim, de uma dor, de um trauma, não trata como frescura, não escuta o que muitas vezes as pessoas ao seu redor falam, que isso não é nada agora, daqui a pouco passa. Procura uma ajuda, procura alguém para você conversar. Temos profissionais especializados nisso. Mais uma vez aqui no canal, podem entrar em contato conosco, seja criança, seja adolescente, adulto, terceira idade. Nos procurem pessoas ao seu redor. E vamos ter um olhar atencioso também para quem está ao nosso lado. Pessoal, isso é um tema extremamente sério. Isso aconteceu na minha família, mais uma vez, há 62 anos atrás, mas acontece hoje. Talvez não na sua família, graças a Deus, mas na família do seu vizinho. E a gente não pode cruzar os braços para isso, que acontece diariamente. A cada 100 mortes hoje que acontecem no mundo, uma é suicídio. Então a gente precisa realmente olhar com mais atenção e mais respeito para as nossas dores emocionais. E é esse apelo que eu quero deixar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e vamos juntos para esse olhar amoroso, para esse acolhimento. Juntos somos mais fortes, compartilhando sempre fica mais leve e é esse convite que eu faço hoje para vocês. Um grande beijo e até mais.